E Deus mesmo foi esse que criou essas divisões entre línguas, idiomas, e por causa disso eles não conseguiram concluir a Torre de Babel. Um dos motivos que Deus escolhe Abraão, tem um versículo que diz que ele sabia que Abraão ia ensinar para a descendência dele. Deus fala: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque eu sou o rei deles. Hoje a gente vai fazer um panorama bíblico. O que significa isso? Uma visão geral. Tem a visão com microscópio, né, que a gente vê um versículo, que a gente vê ali um livro da Bíblia ou um tópico específico. Só que hoje a gente vai como se a gente estivesse pegando um avião olhando de cima. O que a Bíblia fala de um modo geral. Então isso a gente vai entender um pouco do histórico da linha do templo. Primeiro, a palavra de Deus, né, são 66 livros, o Tanar tem 39, isso na lista moderna, né, protestante, porque a diferença principal está que alguns livros do Tanar, as escrituras hebraicas, elas têm livro de crônicas, livro de reis, eles são um livro. O livro de Neemias e Esdras são um livro só. Os livros dos profetas menores, eles são 12 profetas menores, eles são um só livro. Então acabam sendo menos livros, são 24 ou 22, dependendo do jeito que a gente conta, no Tanar hebraico, ou 39 livros na Bíblia moderna protestante, e 27 livros, cartas na Brit Hadashah, nos escritos apostólicos. A gente vai ver aí na palavra mais de 6.000 anos de história. Como que a gente começa essa história? Primeiro, a criação, lá com Adão e Eva no jardim, a gente vê que Deus criou o mundo, né? A gente vê, Gênesis é um livro que tem muita história. Então, para a gente entender muito do fundamento da palavra, a gente vai para o livro de Gênesis. Ele cria ali o ser humano é criado em imagem e semelhança de Deus, Satanás vem em forma de serpente para enganá-los, e aí o pecado entra no mundo. A palavra diz ali em Romanos que o pecado entrou por um homem, que é Adão. E aí eles foram expulsos do paraíso e aí a gente tem consequências. As consequências a gente vê ao longo da toda a palavra, né, de Deus, essas consequências do homem ter pecado, ter sido expulso do jardim, e ele ter uma inclinação para o pecado. Depois, o que acontece é que o pecado no mundo, ele cresce muito. Deus ele vem falar que o homem ele começa a se multiplicar, né, que era o mandamento de Deus, e que o pensamento dele era todo para o pecado, ou seja, quando Deus olhava para o mundo, existia o pecado. Mas ele vai encontrar Noé, um homem que, 2 Pedro 2:5, diz que Noé é pregoeiro de justiça. Ou seja, Deus ele olha para Noé, ele vê um homem justo, um homem íntegro, e Deus fala para ele que vai chover. Nunca tinha chovido naquela época. Eles tinham um orvalho, né, que regava a tudo, só que eles não tinham experienciado chuva, ou seja, foi um passo enorme de fé, e principalmente a chuva como foi o dilúvio. Então, a terra estava corrompida, Deus escolhe Noé, e ele salva aqueles que acreditam, aqueles que entram na arca são aqueles que acreditaram em Deus através de Noé, que foi ali o seu pregoeiro, né, aquele que estava pregando a salvação do dilúvio. Isso levou décadas para acontecer. Noé estava construindo a arca, então as pessoas viam e elas podiam acreditar e entrar na arca. Então não bastava apenas acreditar com a mente, tipo assim, eu acredito, Noé, as pessoas precisavam de um passo de fé, elas precisavam entrar na arca. E aí Deus acabou salvando Noé e a sua família, através da fé e da obediência deles. Gênesis 9 diz: E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Gênesis capítulo 9 é quando eles saíram da arca depois do dilúvio. Eles ficaram por volta de 1 ano ali, né, na arca, quando choveu, depois parou de chover, as águas desceram, e esse é o símbolo, né, que é o arco nos céus. Depois a gente vê a história lá em Gênesis 11 da Torre de Babel. Depois de Noé, eles voltaram a se multiplicar sobre a terra. E eu acho muito interessante que em várias das civilizações antigas existe uma história de um homem que o nome dele começa com o som de N, com a letra Nun no hebraico ou N no português, tipo Noé, e que eles falam várias das histórias das civilizações antigas de vários continentes diferentes
contam de uma grande chuva, de uma destruição, uma catástrofe que aconteceu na Terra. E que o primeiro, o patriarca, o homem que sobreviveu a essa catástrofe foi um homem que a primeira letra do nome dele é Nun, em várias dessas civilizações. Então o nome muda um pouco, mas é interessante como essa história permaneceu. A Torre de Babel conta que o homem, em Gênesis 11, diz assim: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. O homem queria chegar onde Deus estava. E façamos para nós mesmos um nome, ou seja, não era o nome de Deus, era para nós mesmos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vamos nos defender, nós não acreditamos, nós não queremos esse Deus aí, que até mesmo causou esse tal do dilúvio. E Deus tinha falado para o homem o quê? Multipliquem, sejam fecundos e dominem sobre a terra, espalhem sobre a terra. E o homem falou que nós não vamos nos espalhar. Então essa foi uma rebeldia do homem contra Deus. E ao se rebelar contra Deus, começaram a construir a Torre de Babel, Deus desce e divide as línguas. É por isso que a gente tem o símbolo, o número 70 para o número de nações, porque Deus dividiu, de acordo com a tradição ali, em 70 idiomas diferentes, e Deus mesmo foi esse que criou essas divisões entre línguas, idiomas, e por causa disso eles não conseguiram concluir a Torre de Babel e se espalharam pela terra. Você acha que no ter línguas diferentes, cada um que tinha a língua se dividiu, né? Foi mais automático, né? Eu não sei o que aconteceu naquele momento, porque como a palavra diz literalmente, desçamos e confundamos eles. E aí essa confusão também veio através do idioma. Tem outro versículo em Gênesis que eu não coloquei. Só com quem te entendia, né? Aí eles acabaram se separando. Faz sentido, com o tempo, né? Naquele dia provavelmente também houve confusão, houve temor no meio deles, então eles acabaram se espalhando e pararam de construir, não conseguiram comunicar também. Mas é interessante algumas coisas nisso, já que a gente entrou nesse tópico aqui. Existe outro versículo em Gênesis que fala que eles foram que Deus fala assim, se o homem tiver essa unidade que ele tem com a língua, ele vai fazer tudo que estiver no coração dele. Ou seja, todo o intento ruim do homem, a unidade, todos eles vão se direcionar para o mal. Então vamos impedir eles, porque o intento do coração deles é ruim, eles estão se rebelando. Então foi uma intervenção de Deus, mas também é interessante que o Deus veio, Deus desceu para dividir as línguas, e depois a gente vê na festa de Shavuot, na Pentecostes, que Deus ele vem para unir as línguas. Porque o que aconteceu também no Monte Sinai é que Deus falou com o homem, eles tinham medo, eles não quiseram escutar, e eles falaram assim: Moisés, vai você e fala para nós o que Deus está falando. E aí depois, quando vem Shavuot, Pentecostes, o Espírito Santo de Deus vem, e o fogo não está só sobre o monte, o fogo está sobre a cabeça de cada um, quando o Espírito Santo vem. Aqui as línguas foram separadas, mas lá no livro de Atos, capítulo 2, as línguas elas foram entendidas. Eles falavam línguas diferentes, eram judeus e outras pessoas em Jerusalém, falavam várias línguas diferentes. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas e cada um escutava na própria língua. Eles entendiam o que cada um estava falando. Então o dom de Deus era para que houvesse unidade, mas no espírito e não na carne, na rebelião. Então eles entenderam o que cada um estava falando. Um falava em medo, um era da Arábia, dos Medos, da Cilícia, de vários lugares diferentes no Império Romano, e eles começaram a entender quando o Espírito Santo veio o que cada um estava falando. Vamos lá então, a gente continua a nossa história, nós ainda estamos em Gênesis, e a gente vê ali a história dos patriarcas. O que acontece é que Deus, quando ele vê o pecado no homem, no mundo, ele tem um plano, Ele já tinha esse plano antes, ele escolhe Abraão, porque ele também vê em Abraão um homem íntegro. E é interessante, porque um dos motivos que Deus escolhe Abraão, tem um versículo que diz que ele sabia que Abraão ia ensinar para a descendência dele. Ou seja, Abraão ia ensinar para os filhos dele, e por isso também Deus escolheu ele. Deus escolhe Abraão, promete para ele uma terra, que ele teria um povo, mesmo ele sendo velho e não tendo filhos, e ele acaba tendo um filho, que é Ismael, com a serva da mulher dele, com Agar. E depois anos depois ele tem um filho, que é o filho da promessa, que é Isaac.
E Isaac, Deus também fala com ele, né, que ele é um homem. A gente vê ali o caso quando ele conhece Rebeca, que ele estava orando. A promessa é também passada para Isaac, aquela promessa de que Deus faria deles uma grande nação e que eles teriam uma terra. E Isaac, ele tem 2 filhos, que é Jacó e Esaú. Existe uma briga ali, eles são gêmeos, existe uma briga desde o ventre deles, né? Jacó significa o suplantador. E depois, Esaú, ele era o mais velho. Deus já tinha falado que o mais novo, o mais velho ia servir o mais novo. Ele engana o pai dele para pegar a bênção e o direito de primogenitura. E depois Jacó, ele acaba tendo 12 filhos. Ele foge, ele tem um sonho com a escada. E o que acontece? Deus também promete para ele. E ele fala assim para Deus: se eu voltar para essa terra, eu vou te servir. E aí ele vai lá para Labão, né? E aí ele conhece ali Raquel, Lia, e ele acaba tendo filhos. Ele tem 12 filhos, e esses são as tribos de Israel. São os 12 filhos dele. Tem uma outra história, né? Que ele teve uma filha mulher, também. A gente não vai entrar em detalhe agora sobre isso, mas esses 12 filhos, eles começam a ter filhos, crescer. Um deles é José, e José, ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos para o Egito. Lá no Egito, José, ele encontra favor diante de Deus e diante de Faraó. Ele interpreta um sonho, e ele de repente vira o governador, o braço direito ali de Faraó para governar o Egito. Naquela época existia fome na terra. Deus usou José para guardar comida e para prevenir eles da fome. E aí os filhos de Israel, eles também estão naquela fome, naquele tempo de fome que veio sobre a terra. Então eles descem para o Egito para conseguir comida. Finalmente eles descobrem que aquele é José, o irmão deles, que eles tinham vendido. Depois disso, José oferece para a família deles toda descer para o Egito, porque ainda havia algum tempo de fome. Então eles vão e são salvos da fome por José quando eles descem para o Egito. Eles recebem uma terra especial, que é a terra de Gósen, e eles começam a morar ali. E depois disso nasce um faraó que não conhecia José e começa a oprimir os filhos de Israel. Os filhos de Israel são os israelitas, né? São dessas 12 tribos, esses 12 filhos, os descendentes de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Lá no Egito eles são feitos escravos por 400 anos. E eles são tão oprimidos que aí a gente vê depois o Senhor se lembrando dos filhos de Israel. Ele levanta Moisés. Moisés, ele tenta fazer alguma coisa, ele foge para o deserto, e aí depois o Senhor manda Moisés de volta. Moisés, a propósito, agora a gente acabou de passar para o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. O livro de Gênesis é o que mais tem história de todos os livros da Bíblia. O livro de Êxodo, todos os primeiros 5 livros da Bíblia, né, a Torá, foi escrita por Moisés. E aí, é só talvez o final de Deuteronômio que não foi, mas aqui a gente vê o Senhor levantando. A gente está no segundo livro, e esse segundo livro começa quando o Senhor ele envia Moisés de volta e diz assim: o Senhor tira, né, os filhos de Israel da terra do Egito. Êxodo 14. O Senhor salvou naquele dia a Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então a gente vê que o Senhor, com um braço forte, com milagres, ele tira o povo. E aqui, na hora que eles estão saindo do Egito, Faraó muda de ideia, tem o coração endurecido, e ele fala: eu vou atrás dos israelitas. Ele vai com o exército, e Deus salva o povo dele quando eles atravessam o Mar Vermelho e o mar se fecha sobre os egípcios. Eles começam a sua trajetória em direção à terra prometida, que é a terra de Canaã, só que eles começam a murmurar. E nesse meio do caminho, né, o Senhor ele dá água para eles no deserto, ele dá maná todos os dias, essa provisão. E ali no Monte Sinai, Deus faz um pacto com o povo. Nesse trajetório, o que acontece? Eles fazem um pacto com Deus no Monte Sinai, que eu acabei de falar, que Deus fala com o povo, faz um pacto que seria com eles, que eles deveriam obedecer ao Senhor e ele batalharia por eles. Eles constroem um tabernáculo ali no deserto que representa a presença de Deus entre eles.
Eles enviam 12 homens, que são os chefes das tribos ali, para explorar a terra, para espiar, né? Para ver o que estava na terra. Só que 10 desses homens trazem um reporte ruim sobre a terra. E isso desencoraja o povo, e eles não têm fé. Então eles começam a murmurar. Por causa disso, por 40 dias que eles estiveram espionando a terra, eles ficam 40 anos no deserto. Deus fala para eles, vocês não entrarão na terra prometida. Somente a geração seguinte, essa geração, não vai entrar na terra que eu prometi. Então eles passam anos no deserto e Deus vai direcionando eles para onde eles têm que ir. A roupa deles cresce com o corpo, Deus provê tudo que eles precisam em questão de substância, e depois eles vão entrar com a terra com Josué. Moisés passa a liderança para Josué, e eles começam a dividir aquela terra entre as tribos. Cada tribo teria a sua herança, teria o seu lote. Eles dividem ali a terra, né? A questão da espiar a terra já está no livro de Números. Depois o livro de Deuteronômio é Moisés contando de novo a história de tudo que aconteceu para eles, encorajando eles a acreditar em Deus e a obedecer ao Senhor. Moisés dá esses conselhos. Depois no livro de Josué a gente começa a ver a conquista da terra. Eles começam por Jericó, entrando na terra, e o Senhor vai mostrando que é Ele que batalha por eles, mesmo que existiam gigantes na terra. Eles encontram vários povos pagãos, eles não conseguem expulsar todos os povos pagãos, porque eles não têm essa diligência de expulsar e de não fazer acordos de paz com esses povos que estavam na terra. Então eles acabam entrando em também muito pecado, porque eles acabavam até mesmo dando os filhos deles para casar com os povos da terra. Então nós vemos o livro de Juízes. O livro de Juízes conta de um tempo que eles estavam na terra. Um dos versículos que define o livro de Juízes é que eles não tinham rei na terra e cada um fazia aquilo que achava melhor. Existiram então durante o livro de Juízes, tem 21 capítulos e 12 juízes. Por exemplo, existe Débora, Gideão, Sansão, existe Jefté e outros juízes. E o que acontece nesse livro, nessa época de juízes, é que eles pecam contra Deus e Deus entrega eles na mão dos seus inimigos. Então eles sofrem, são oprimidos, opressos, os inimigos deles roubam a safra deles e depois, com a aflição, eles clamam a Deus por justiça, por livramento. Deus dá para ele um juiz. O juiz ele era cheio do Espírito Santo e ele liderava esse povo, muitas vezes na batalha, outras vezes com palavras, com direcionamento, e eles eram libertos na batalha pelo Senhor. Depois a gente vê Samuel. Samuel ele era um sacerdote, né? Ana clamou a Deus por um filho, nasceu Samuel, ele foi entregue para ser sacerdote. E aí é muito interessante que a gente vê que Samuel ele unge ali o primeiro rei de Israel. Samuel ele foi o último juiz e ele, além de ser sacerdote, ele era profeta. Ele também falava das palavras do Senhor. Então, nesse meio de tempo, o que aconteceu? Alguns livros da Bíblia, por exemplo. O livro de Ruth aconteceu aqui. O livro de Ruth aconteceu quando ela encontra Boaz. Esse livro é importante, ele está na Bíblia, também porque Boaz ele foi ali o avô de quem viria a ser rei mais tarde, o rei Davi. E aí conta essa história, né, de que ela não era israelita, mas que ela se juntou ao povo de Israel. Até então, alguém tem alguma observação, alguma dúvida, alguma coisa sobre isso? Porque no livro de Juízes, eles não tinham... Josué não deixou uma pessoa também para... Isso. O interessante é que Josué, eles queriam fazer de Josué o líder. E aí Josué pegou a herança dele, ele liderou a terra, né? Mas ele falou, eu não vou ser rei sobre vocês. Porque Deus não tinha falado que era para ter um rei. E a gente vê que quando eles querem um rei, Deus fala, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque eu sou o rei deles. Deus fala isso várias vezes, que ele é o rei. Eles queriam ser igual às nações. Só que uma coisa interessante é que não foi de todo, talvez, sem pé nem cabeça, eles quererem um rei. Porque os filhos de Samuel, que era o profeta, que era o sacerdote, era o juiz, eles não estavam andando nos caminhos do Senhor. Então eles estavam tipo assim, quem que vai nos liderar? Se Samuel está assim, qual que vai ser a solução? Só que eles também não pararam para pensar, né? Talvez eles não confiaram em Deus, eles se rebelaram, querendo ser igual às nações. Porque se o juiz, o profeta Samuel está com os filhos assim, imagine os filhos do rei. O que poderia virar também? Poderia também ser um caos.
além de que o rei ele exerceria autoridade, teria servos, né, sobre os próprios filhos de Israel. Então era para eles depender do Senhor. Então o problema não é que eles não tinham um rei, mas essa foi a solução que eles quiseram encontrar. O livro de Juízes diz: o Senhor levantou juízes que livraram eles da mão dos que os saqueavam, porém eles não ouviram os juízes. Eles também estavam em pecado porque não escutavam o direcionamento do Senhor através dos juízes. Quando o juiz morria, reincendiam e se corrompiam mais do que seus pais, ou seja, eles voltavam atrás, voltavam para os pecados das nações. Depois a gente tem o que a gente chama de um reino, que é um reino só de Israel, Reino Unido, que é o rei ali de Saul. Saul pecou contra Deus, Deus levantou alguém de acordo com o coração dele, que era Davi. O filho de Davi foi Salomão, que construiu o templo, ele tinha um reino de glória. Aqui a gente já está no livro de 1 Samuel. Quando a gente vê ali, por exemplo, o livro de 1 Reis, a gente vê que o livro começa com um reino glorioso, o templo sendo construído, e no final do livro de 1 Reis, o reino já foi dividido. Quando esse reino é dividido, é porque Salomão pecou contra Deus muito, e Deus não aguentou os altares que Salomão levantou contra, né, para adorar outros deuses. Uma característica do reino. Cada rei de Israel reinou 40 anos. Saul reinou 40, Davi reinou 40 e Salomão reinou 40 anos. Quer dizer, Deus é bem matemático. Esse número é bem interessante mesmo. Esse número é interessante saber que Deus deu o mesmo período para cada rei. É como se fosse um tempo completo, né? Porque eles ficaram 40 anos no deserto. Depois, alguns juízes ficaram 40 anos como juízes. Os juízes que ficaram mais tempo governaram ali sobre Israel durante 40 anos. E depois 40 anos, igual foi falado, nesse reino, quando Israel era um, esses reis eles também reinaram por 40 anos. Davi reinou por 40 anos, né? E depois Salomão até sua morte, que aí o filho dele foi assumir. O filho dele, o profeta já tinha falado que ele não ia assumir todas as tribos. O filho dele consegue assumir as tribos do sul, que é Judá e Benjamim, e vem outra pessoa que começa a reinar nas 10 tribos do norte. Então existe até mesmo guerra nesse período entre Israel e Judá, né? O reino do sul é chamado Judá. E aí depois o que acontece? Eles continuam pecando e com vários reis diferentes. Então a gente vê o livro de Reis, o livro de Crônicas, que vão falando sobre os reis de Israel e de Judá. E interessante que o livro de Crônicas ele foca mais nos reis de Judá. Ele fala pouco de Israel. Mas o que acontece é que eles pecam tanto que eles são levados cativos. Primeiro Israel é levado cativo pelo reino da Assíria. E o que acontece, só para a gente ler aqui, isso é por volta do ano 722 a.C., o rei da Assíria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fez eles habitar nessa outra cidade, que era a cidade dos Medos. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e removeu eles diante da sua face, e nada ficou, senão somente a tribo de Judá. Então é isso que aconteceu quando eles foram levados cativos ali pelos assírios. Depois o que aconteceu também é que Israel continuava em pecado e eles são levados cativos pela Babilônia, que é o outro império que veio depois. E a palavra diz: pelo que fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada e a todos entregou nas suas mãos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do domínio do rei da Pérsia. Isso aconteceu por volta de 580 anos antes de Cristo. Esse cativeiro começa no capítulo 25 do livro de Crônicas, ou seja, foram várias vezes que eles foram e levaram cativos. E também o retorno deles para a terra de Israel também foi em ondas. Primeiro a gente vê Zorobabel, que ele leva os primeiros cativos. 50 anos depois, mais ou menos, a gente vê o livro de Esther acontecendo. Eles estavam no cativeiro, Satanás se levanta contra eles ali, por meio de Ramã, eles tentam matar o povo judeu e eles têm uma grande vitória. Alguns anos depois, por volta de 10 e 25 anos depois, 15 anos de Esther e depois 25 anos de Esther, a gente vê Neemias e depois, a gente vê Esdras e depois Neemias voltando com mais pessoas.
Esdras vem por causa do templo e depois Neemias vem por causa das muralhas. E eles voltam para a terra. Judá principalmente volta, né? E as tribos de Israel, elas basicamente elas se perdem, elas se casam com outros povos, elas começam a viver em outros lugares, talvez alguns se salvaram, mas no geral a tribo de Judá é que permanece. Panorama geral então que a gente viu, a gente está vendo, né? A gente não viu ainda esses aqui, mas olha só, Torá, a gente vê os Ketuvim, Ketuvim são os escritos, né? Tanakh é Torá, Nevim e Ketuvim. Então a gente primeiro tem os livros que a gente chama de livros históricos, que eles contam várias histórias e narrativas do que estava acontecendo com o povo, ou em vários lugares, né, diferentes, como Ruth e depois até mesmo Jonas, que é um dos profetas, mas também tem parte de histórias ali. E depois a gente vê esses livros poéticos e de sabedoria, que a gente vai ver agora. E a gente não falou sobre os profetas, a gente vai ver eles também agora. Os livros poéticos e de sabedoria são 5 livros. A gente começa com o livro de Jó. O livro de Jó, acredita-se, né, que ele foi escrito ali por volta da época dos patriarcas, ou seja, ele é um livro antigo, e ele trata sobre o sofrimento, a justiça de Deus, ele vem falando sobre várias questões, sobre perseverança e fé, mesmo quando a gente não entende. Depois a gente tem o livro de Salmos, que também ele é dividido em 5 coletâneas, e ele foi escrito de várias épocas diferentes, desde a época de Moisés, que tem ali alguns salmos, até um que é de Moisés, e outros, ele foi escrito ao longo, né, do tempo, ao longo dos séculos, e foi compilado muito tempo depois. Então tem vários salmos ali de Davi, então são coletâneas de orações e de adoração ao Senhor, de clamor. O livro de Provérbios mostra práticas, né, de áreas, aplicação para a vida, muitos deles são atribuídos a Salomão. Eclesiastes fala principalmente sobre qual é o sentido da vida, e no sentido filosófico, né? Por que nós existimos, sobre a vaidade e sobre as coisas terrenas. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ele é uma poesia sobre o amor, mas a maioria das interpretações fala sobre o amor entre Deus e o povo dele. Então ele é um poema ali, e essa é a maior parte da interpretação dele. Depois a gente vai para os profetas. Os profetas, eles também podem contar história, só que profetas, eles davam mensagens de advertência e arrependimento para o povo. A gente tem ali alguns dos profetas, né, que são 5 profetas que a gente chama de profetas maiores, porque o livro deles são maiores e não porque eles são mais importantes necessariamente. A gente tem Isaías, Jeremias, a gente tem Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então são 5 livros. E depois nós temos 12 profetas menores, né? E todos esses profetas, eles têm basicamente, eu não vou entrar em detalhe porque são muitas mensagens específicas diferentes, mas mensagens de arrependimento e profecias sobre o futuro, sobre o Messias, ou até mesmo sobre várias nações que viriam julgamento e juízo de Deus sobre as nações e sobre o reino de Israel, o reino de Judá. Os profetas, vários deles viveram na terra de Israel ou na terra de Judá, quando existia 2 reinos, né, o reino dividido, e depois eles começaram também, alguns viveram durante o exílio da Babilônia, ou depois do exílio da Babilônia. Então existe aí uma cronologia do que Deus está falando com o povo. O que acontece? Depois de Malaquias, existe um tempo de silêncio. A gente usa esse termo porque o final do ministério de Malaquias até o início do ministério de João, existe muito tempo que não existe profeta. Então parece que Deus não está fazendo muita coisa. Mas o Senhor estava fazendo muita coisa no mundo, várias características das seitas religiosas, os impérios que dominaram o mundo, muita coisa estava acontecendo. Então depois desse grande tempo de silêncio, a gente vem para a Brit Hadashah, ou o Novo Testamento. A gente vai usar aqui o termo também escritos apostólicos,